Almada FM. A rádio do Concelho de Vieira do Minho. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Boa tarde. Hoje pomos em destaque os principais documentos que refletem a ação municipal em 2017, o relatório de contas e o relatório de gestão aprovados no Executivo e também na Assembleia Municipal, neste caso em abril. Como é sabido, o relatório de contas e o relatório de gestão refletem o que foi efetivamente concretizado no exercício do ano. E como é referido no documento, o relatório aprovado reflete a atividade da autarquia em 2017 e os resultados económicos e financeiros obtidos e traduz a aplicação do modelo de gestão preconizado pelo município, construído no diálogo com os cidadãos e as instituições e assente em propostas concretas para cada área de gestão. Em resumo e números, a execução orçamental do exercício 2017 foi globalmente de 12.649.000 euros, 649.493 euros na receita e 13.155.010 euros na despesa, em números redondos sempre. As receitas correntes foram de 10.224.559 euros e 2.425.234 nas receitas correntes. A despesa, foi de 13.155.010, como se disse, 8.241.010 de despesas correntes e 4.913.999 de capital, o que corresponde a um déficit de 505.217 euros. As taxas de execução foram de 77% na receita e de 80,35% na despesa, e a taxa de execução das grandes opções do plano rondam os 70%. A dívida do município fixou-se nos 11.806.816 euros. Foi um ano em que, segundo o preâmbulo da apresentação do Orçamento de 2016, o município cumpriu as suas obrigações com os fornecedores e assegurando que está dentro dos limites da dívida fixados pela legislação, o que permite uma gestão menos limitada pela administração central e afirma traçar um rumo correto no sentido de contribuir para um concelho harmonioso e sustentável, ótimo para viver e investir e agradável para visitar. O município refere também o documento, está muito dependente das transferências do Orçamento de Estado, como sabe, bem como dos fundos comunitários e outras entidades externas, sem as quais a atividade municipal ficaria drasticamente condicionada, nomeadamente com protocolos com o Estado, o EDP, bem como obras financiadas pelo CREN, o Quadro de Referência Estratégico Nacional, e apresenta alguns desvios. Ainda uma nota relativa às receitas em 2017, impostos diretos tiveram uma execução de 98,20%, mas considerados, aliás, como um peso reduzido no total da execução, sendo o IMI o mais relevante, com 813.837 euros, seguindo-se o IMI a transações onerosas, com 270.800, o Imposto Único de Circulação, com 272.195 e a derrama de 184.164. São alguns dos principais números referidos nos documentos. E, por isso, o relatório e contas de gerência de 2017 é a proposta de falar daqui de hoje, com o painel representativo dos principais partidos com atividade no Concelho. Temos em estúdio António Afonso Barroso, do PSD, também Vânia Cruz, do PS, e Luís Pereira, da CDU, do PCP, da coligação CDU. Por impossibilidade de presença à hora do registro desta conversa, não é possível termos connosco Paulo Miranda, do CDS, e João Oliveira, do BE. Aos presentes, boa tarde, obrigado por terem vindo. Dr. Afonso, começo por lhe perguntar. Num ano eleitoral, a execução é inferior ao que tinha sido, por exemplo, em 2016.
O que é que justifica isto? Sensivelmente Menos foi. investimento eleitoral, não acredita? Não foi não. Muito boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Alto e parceiros aqui da mesa. Não, o ano de 2017 em termos globais foi um ano, e de investimento foi um ano superior ao ano de 2016. É claro Mas que não reflete, os números não refletem o que é os que números justifica. não refletem e se calhar carecem de alguma explicação. Nós em termos e falamos na receita, em termos de receita, nós passamos de 2016 de 9.600, de 9 milhões e 600 mil para 10 milhões e 200 mil. Em termos de despesa, neste caso, nós passamos de 5 milhões,8 para 2 milhões e meio, sensivelmente, em 2017. De facto, há aqui uma variação significativa, mas que tem uma explicação. E a explicação é esta. Nós, no ano de 2016, pagámos o empréstimo que tínhamos de saneamento financeiro, um ato de gestão, porque estávamos a pagar juros mais elevados do que no mercado financeiro. O que se falou aqui muitas vezes, o PAEL. O PAEL e depois o saneamento financeiro, que já foi feito connosco, e portanto nós, só esse valor representava em 2016 4.965 mil euros. Portanto, e é por isso que, neste caso, as receitas de capital aparecem sobre-elevadas, mas neste caso está repetido porque nós pagámos o empréstimo e depois fomos outra vez buscar, portanto, é por isso que aparecem repetido este valor. Também, é isso também que justifica o tal desvio de que referem no documento de 16 milhões para 13 milhões. Sim, exatamente. Depois tivemos que fazer essa alteração. Como sabe, os orçamentos que a gente apresenta, agora tentamos ser rigorosos. Eu sei que em tempos passados a lei também o permitia, também é verdade, não é? Eu lembro-me que nós houve um ano aqui atrasado que chegámos quase aos 27 milhões. Mas nos anos anteriores também acontecia isso. Não se ia aos 27, mas ia-se aos 20, às vezes. Mas Conta com isso, com as possibilidades de financiamento de algumas obras é claro apoiadas. Que tinha que haver, era muito cuidado, e também tinha que haver de quem está a executar, porque efetivamente, se nós temos um orçamento empolado pelo lado da receita, porque os orçamentos têm que ser apresentados aos órgãos municipais sempre equilibrados. Se nós temos um orçamento sobredotado na parte da receita, e se o temos que fazer também na despesa, e se por acaso, por qualquer razão, não somos coerentes e executamos aquilo que a mais, então vamos criar buracos orçamentais, e é isso que hoje, de 2000 e neste caso 2013 para cá, tem-se vindo a cortar, e portanto no fundo hoje é quase impossível estarmos a criar orçamentos empolados só numas situações dessas em que se prevêem empréstimos e que nós efetivamente tivemos que o fazer. Mas há sempre, de um ano para o outro, e o Zé Luís já referiu aqui, que tanto na receita como na despesa nós tivemos execuções de 70% e de 80%. Portanto, está a ver que se aproxima de antes tínhamos mas teve um pouco menos do que anos anteriores. Isso tem alguma justificação? Não, depois estava-me a dizer que na parte das despesas. Eu disse, e num ano eleitoral, onde normalmente os municípios investem um pouco mais, a execução é menor. Não, a execução foi... São os números que dão. Foi menor por causa dessa explicação que eu já dei, porque se formos ver os mapas, temos exatamente isso. Por exemplo, nós, em termos de investimentos, nós investimos em 2016 1.200.000, 233 mil, mais uns pozinhos. Depois, em 2017, investimos 3.185.000, como vê. Portanto, em ano eleitoral fomos um pouquinho mais à frente. Comparando, a taxa de execução de 2017 foi 77% na receita e 89% em 31% em 2016. Pronto, mas isso porque estava mais rigoroso o anterior, pronto, isso tem a ver com isso, não é? Portanto, nós vamos, e sabemos que, por exemplo, essa taxa de execução, o ideal era ser quase 100%, não é? Mas sabemos que parte da execução do orçamento, tanto na receita como na despesa, está dependente
de transferências externas, nós vamos ter depois a oportunidade também aqui de falar, que o nosso município de Vieira Minho, infelizmente, mas é assim, em termos de receitas, nós temos 20% de receitas próprias, está a ver? Quer dizer, é uma coisinha muito pequenina, podemos dizer que são 2 milhões que nós temos, num orçamento de 10 milhões ou 12 milhões, enquanto que todo o resto vem de fora, vem do Estado, vem dos impostos diretos, portanto, e temos uma dependência muito grande. Eu, às vezes, brinco, a Câmara de Braga é exatamente o contrário, tem 20% das transferências do Estado e 80% de receitas próprias, portanto, não precisa, a bem dizer, quase do Estado para nada, para executar um orçamento. E com o movimento económico e também com o movimento demográfico, o futuro não é claro, não é nós risonho. podíamos ver, portanto, temos aqui em alguns impostos que efetivamente a evolução deles tem sido também, eu estou-me a lembrar, O IMI, por exemplo, foi IMI, de 103 em 2016 o IMI e agora baixou. tem vindo a reduzir porque temos também, nós apoiamos as famílias numerosas, portanto, com taxa de redução no IMI por cada filho que tenha, etc. Portanto, isso reflete-se aqui também nos impostos diretos, que só para ter, embora, por exemplo, tudo a ver, nós temos, mesmo aplicando isso, nós temos aqui nos impostos diretos, que é o caso, são esses, é o IMI e o IMT, mesmo assim, de 2016 para 2017, refletiu num aumento de 300 mil euros. Vânia Cruz, o PS não esteve ao lado deste relatório de contas. Não votou favoravelmente. Abstivemos-nos, porque da análise... É assim uma abstenção platónica, como se diz. Sim. Não dizer sim nem dizer não. Não, nós fizemos algumas leituras e achamos por bem a abstenção, tendo em conta que fizemos o Partido Socialista na própria Assembleia Municipal já fez a sua declaração de voto e mesmo na reunião de Câmara, quando foi à reunião, os vereadores também tiveram essa mesma posição, porque verificamos alguns dados que achamos sempre importante. E verificamos aqui algumas questões que achamos pertinentes levantar na altura, que passo a referir também. O aumento da dívida em cerca de 900 mil euros, de 2016 para 2017, o aumento também da despesa com o pessoal, e durante a própria Assembleia também questionamos, e o PS requeriu uma listagem de todos os contratos de tarefa e avança, valores pagos e quais as Preocupações tarefas... com o trabalho temporário ou outras? Sim, de tudo, para saber também como é que estão a ser geridos o dinheiro que é de todos, não é? E a Assembleia Municipal tem essa função. Nós estamos ali também não só para questionar, para perguntar e para fazer parte de tudo que se decide no Conselho. É essa também a nossa função. Porque houve um aumento significativo realmente relativamente ao aumento do custo de contratos de tarefa e avança. Também vimos realmente que a despesa corrente é quase o dobro da despesa de capital, o que mostra que o investimento não foi assim tão grande. Mas os municípios são os maiores empregadores do Conselho. Sim. Em todos os conselhos, Sim, enfim, com exceção das grandes cidades. Estamos apenas a questionar, para perceber qual a razão. Aliás, a percentagem de execução até é bastante alta, no entanto, mostra que foi um orçamento pobre e não houve grande investimento, por isso é que a percentagem de execução é alta. Houve pouco investimento feito em 2017, a não ser as obras mas não é tido na véspera de eleições. Mas não é tido em conta, por exemplo, o que são os chamados constrangimentos. Isto é, o Conselho ainda tem uma dívida para aquilo que são as suas receitas, uma dívida elevada. Sim, mas mesmo assim... 11 milhões de euros, assim em número redondos, dá na antiga moeda portuguesa... Por acaso eu tenho aqui 12 milhões, não é 11? Eu pus números redondos. Mas é isso, é 11 milhões 806 mil. Ok, mas é que tem aqui que houve um Quase aumento 12. Da dívida. É uma questão de arredondar para cima ou arredondar para baixo. Não é? Houve aqui um aumento da dívida também aos fornecedores para o dobro. E também havia aqui nós analisamos relativamente ao orçamento, à prestação de contas. Foi aqui uns 290 mil euros em faturas omissas não reconhecidas pela Câmara, portanto, salientar também aqui este aumento de dívidas a fornecedores, talvez por ser ano de eleições, não sei, deixo aqui a questão. E também, porque nós, enquanto PS, também gostamos de analisar o Conselho como um todo, e há também aqui uma discrepância nos valores de transferências das verbas para as freguesias do Conselho. Mas isso não reflete também a dinâmica das próprias freguesias? Não acredito, ou não pode refletir? Não deve refletir. Eu acredito que nenhum presidente
que todos os presidentes de junta de cada freguesia precisem de dinheiro e precisem da Câmara para trabalhar, tal como o Dr. Afonso estava a falar, que o Estado é o maior acionista entre aspas, o maior da Câmara, pagador, a Câmara também será realmente das juntas, e realmente houve 4 juntas que na altura, anteriormente, eram do Partido Socialista, Roças, Salamonde, União de Freguesias, Ruivães e Campo e Vieira de Minho, que não tiveram qualquer transferência de verbas da Câmara para as juntas. Mas eu insisto, mas é uma questão de... o Dr. Afonso está aqui para eventualmente responder de outra maneira, mas a questão é a dinâmica da própria freguesia ou é, digamos, discriminação, neste caso negativa? Nós achamos que vemos aqui uma discriminação e não acredito que nenhuma junta não tenha pedido ou não tenha sequer necessidade, durante um ano, pedir a qualquer transferência para a junta de freguesia. Mas isso deixo isso ao critério do Dr. Afonso para responder. Que isto, eu sei que no mandato, os documentos estão... no mandato exatamente, sem ser no anterior, porque este já passou, mas seria no penúltimo, efetivamente era a divisão, no fundo o Executivo fazia uma atribuição das verbas a todas as freguesias percentualmente. Pronto, era um critério, não quer dizer que está mal, era um critério, executaram. Nós neste mandato e no anterior temos feito isso um bocadinho, como disse o Zé Luís, um bocadinho o espelho da dinâmica das freguesias. Tentamos apoiar. É claro que aqui também há algumas freguesias que nós sabemos que algumas têm mais receitas do que outras, por exemplo, e havia aqui uma outra receita, outra freguesia que ainda geria valores do apoio que a EDP, neste caso, fez ao município de Vieira de Minho e que se refletiu nessas freguesias. Mas de um modo geral, e não foi nossa intenção fazê-lo, nem o fizemos, apoiámos todas as freguesias. Relativamente, só queria aqui, porque falou-me aqui um bocadinho de dívidas de faturas não reconhecidas. Faz algum sentido falar sobre isso, porque é assim, porque isto, no fundo, e os revisores de fundo, quem certifica as nossas contas também coloca essa dúvida, que é assim, há faturas que por vezes estão em dúvida perante a autarquia. Mas estão em dúvida o quê? Pelo reconhecimento da dívida? Sim, porque às vezes são faturas que aparecem e que não devem e que nós entendemos que aquele valor... eu estou-me a lembrar, por exemplo, juros, demora, isto, aquilo, está a entender? Não é tanto de bens, mas é um bocado isso. Mas também acontecem situações que, às vezes, as contabilidades não são perfeitas nos próprios fornecedores. E o que é que acontece? Quando um ROC faz a revisor oficial de pergunta, vai fazer, olha, a Câmara deve aí alguma coisa, e a pessoa, se não tem a escritura organizada, eles vão dizer que sim. E é filosofia pela prudência, é filosofia dos ROCs fazer o contrário, acreditar em quem disse que deve. Quer dizer, nós dizemos que não deve, eles não acreditam em nós, mas acreditam no fornecedor, e às vezes o que acontece são situações dessas, mas tudo bem, mas tem é que ficar esclarecido, porque nós sabemos que é uma entidade pública e as pessoas não ficam sem o dinheiro que os fornecedores têm, desde que haja... É uma questão apenas de avaliação técnica, sim, pode dizer-se assim, tendo em conta o papel do revisor. Também foi aqui referido em termos de despesa. É assim, a despesa e a despesa corrente é verdade. A despesa corrente normalmente representa aqui 60% a 40% nas despesas correntes, e nós vimos que as despesas correntes, de facto, as despesas correntes refletem as despesas que não são de investimento e que neste caso, por exemplo, de pessoal, é verdade que sem as quais o aparelho não funciona. Exatamente, sem as quais o aparelho, e há muitas das despesas correntes que são investimento imaterial, não é? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, só para ter uma ideia, e fez aqui referência, nas grandes opções do plano nós executámos quase 6 milhões em investimento no hardware e do software, em caso, e então vemos que nós só temos aqui em termos de investimento, temos 3 milhões em termos de investimento puro em infraestruturas, mas executamos 6 milhões. Mas deixe-me só dizer, quando se fala em hardware, fala-se em equipamento informático. Equipamento informático. Eu não é informático, estava a dizer a parte dura, a parte que a gente investe, as estradas, os caminhos, portanto, está a ver o que é. Portanto, o outro hardware. Sim, o outro hardware. Portanto, e aquilo só para dizer que esta evolução das despesas correntes tem-se mantido. Eu só me lembro aqui em 2005 é que subiu um bocadinho, chegou aos 9 milhões, mas geralmente, olha, 2005
2014 eram 7 milhões e 600 mil, foi 9 milhões, 8 milhões em 2016 e agora também fomos 8 milhões e 241 mil. Houve uma diferença de 40 mil, 50 mil euros, portanto está mais ou menos estabilizado. De pessoal, é verdade que subiu aqui um bocadinho, cerca de 100 mil, mas pronto, mas nós sabemos que, e também temos essa noção, de que o Conselho de Vieira de Minho, o município de Vieira de Minho é a entidade mais empregadora, portanto aqui, no fundo, acaba por ser o nosso desígnio também, porque se queremos fixar as populações, para além dos privados, e que é verdade, nós criamos todas as condições para que os privados venham para aqui, quer a nível do parque industrial, quer a nível de atração de empresas, pois queremos é que os jovens fiquem e não tenham a necessidade de se deslocar para fora do concelho e chegarmos a um ponto como agora, por exemplo, em que Vieira de Minho precisa de um investidor que aposte na habitação, porque não temos habitação em Vieira de Minho, não é? Portanto, isso é que é importante também referir. Não temos habitação? Temos falta de habitação? Acho que temos falta de habitação. E o que está aí ainda por vender do que está feito? Não sei, acho que não tenho essa tenho o feedback que tenho é que há pessoas que querem alugar e não há em Vieira de Minho, não é? Há muito para recuperar. Exatamente, muito para recuperar, e isso é mais com os particulares, e é verdade, e aqui em Vieira de Minho temos casos desses, é verdade. E claro que as pessoas também optam muito por fazer a construção em novo e às vezes deixar o que estava ou melhorar o existente. Espero, o PC, que hoje não tem a companhia do Bloco, como o Bloco também, está de fora. Mas, como nós temos vindo aqui a repetir, são partidos que, tendo a responsabilidade de serem dos principais partidos do país, porque têm a representação na Assembleia Municipal, não falam não fazem uma análise do orçamento e não dizem publicamente aquilo que pensam dele. O que é que pensa o PCP, neste caso, do orçamento? Ou do plano do relatório? Do relatório de contas de 2017. Boa tarde, bom dia, primeiro de tudo, saudar a jovem. Nós, claro que estamos a par, apesar de não termos assento na Assembleia Municipal, estamos minimamente a par do que se passa. Agora, não estamos a par de todas essas contas em quadradinhos. Mas como nós... estamos a par das necessidades, sim. Mas como nós fomos... Falando de orçamento, vamos falar de investimento. Mas como nós fomos ao site da Câmara Municipal buscar o documento de prestação de contas, o PCP também o pode fazer. Claro, com certeza que sim. Mas, no fundo, o que está feito e, no fundo, não será propriamente que nos interesse plenamente, na totalidade. Com certeza que foi executado. Interessa-nos, o que nos interessa é saber quais foram os pontos onde se gastou dinheiro, quais os mais importantes e se traz sustentabilidade e rentabilidade para o Conselho. E na perspectiva do PCP? Eu acho que está na mesma, sinceramente. A única coisa que eu vejo, e até vou enquadrar aqui numa frase, a Câmara, como entidade mais empregadora, eu penso que neste momento deviam ser os call centers, e não é. E investiu-se muito dinheiro nos call centers. E que me desculpem, não fiquem melindrados, mas continuo a pensar da mesma forma. No caso, em altura de eleições, até se falou, enquanto sermos postos de trabalho, e eu aproveito agora para dizer exatamente isso. Se a Câmara é a entidade empregadora, mas isso são todas elas, não devia ser a Câmara, devia ser os call centers. E não é. Tem resposta para isto, Dr. Afonso? Não, tem. É claro que nós é uma função dos executivos, neste caso, e neste caso das empresas que se querem instalar em Vieira de Minho. Há empresas que certamente arranjam as suas infraestruturas, têm o seu património, criam infraestruturas para montarem os seus negócios. Neste caso, portanto, as empresas que se instalaram aqui em Vieira de Minho, nós temos um contrato de funcionamento por um período, analisamos e claro que vamos ver os postos que são criados em função do investimento que é feito. Chegamos à conclusão que era de abraçar, portanto, estes projetos, e aí fizemos-lo, e acho que fizemos-lo muito bem. Mas ainda não chegou a metade do previsto.
Não, quer dizer, estão lentamente a ser. No primeiro call center que fizemos aqui, portanto, o francês, da Altice, pronto, aí nós avançamos, temos 100 e tal funcionários ali a trabalhar. Mas mais de metade não são de cá. Desculpe, doutor Afonso, mas a maioria são pessoal de fora. Não, claro, nós. maioria é pessoal de fora. Mas nós, repara, mas isto Braga, é bom. do Povo Linhoso, A mim, o que me interessa é, nós temos aqui o call center, as pessoas de Vieira de Minho que estão lá a trabalhar são as pessoas que lá quiseram estar. Portanto, e neste momento não estão lá mais porque não querem, porque nós tínhamos garantia do investidor de que soubessem 500 pessoas aqui que soubessem falar francês e, de facto, até se assistiu aqui a um fenómeno curioso, porque houve pessoas que estão ali a trabalhar no call center que não sabiam falar francês, quer dizer, não sabiam nada de francês e hoje estão ali à frente de uma situação. É claro que se me dizem assim, e às vezes duvida-se e põe-se em causa, porque é um trabalho que é muito... É desgastante e é... Desgastante, mas isso, pronto, alguém tem que o fazer, claro, e certamente em todo lado. Isso não podemos controlar e é por isso que... Exatamente, isso são pessoas que... Também quem lá vai já sabe, mas também é verdade que, por exemplo, há pessoas que estão lá desde o início e já lá estão há 4 anos, por exemplo, não é? Portanto, são pessoas que gostam daquilo e há pessoas que gostam de falar, outras pessoas são mais reservadas e não o fazem, é por isso que também não vão por lá. Nós sabemos que não funciona em pleno, Agora queríamos que tivesse completamente aquilo e que tivéssemos aumentado as instalações, é verdade. Claro. Agora, por exemplo, no caso do francês, nós sabemos que é mais difícil, é uma situação que é muito mais difícil porque as pessoas têm que saber francês para estarem lá a trabalhar, mas que em relação aos call centers, por exemplo, sabemos disso, que tem um estatuto remuneratório muito superior a qualquer outro call center, não é? Mas o PCP, a opinião que tem sobre o relatório de contas é que está tudo na mesma? Sim, com certeza está tudo na mesma, e há setores... Mas em relação àquilo que são os números do orçamento? Está tudo, para nós... Continua assim, em relação ao ano passado, continua exatamente a mesma coisa, porque o investimento, as partes do investimento, onde devíamos ter investido, eu penso que ficou tudo igual, sinceramente. É uma questão de sensibilidade também investir na cultura, coisa que nós não fizemos nada, zero até hoje. Na cultura propriamente dita. O espaço, por exemplo, podíamos ter gasto dinheiro, poderia vir mencionado neste relatório de contas, o espaço da feira. Lá embaixo o espaço da feira, que está terrível. Mas temos uma candidatura já aprovada e vamos avançar inicialmente a fazer essa remodelação. Já foi feito isso, já sei que isso foi feito, aquele espaço, se recorda, não existia aquele espaço, foi feito no tempo do engenheiro Travessa de Matos e fizemos aquilo. Agora, claro que nesta altura precisa de um novo modelo e está feito, este ano vamos iniciar ali obras. Esperemos que sim, para em 2019 debatermos exatamente estas contas. De uma outra forma. De outra forma, exatamente. Penso que seria também investir no turismo. O turismo é um dos setores primordiais de Vieira de Minho que pode levar ao desenvolvimento e ao crescimento. E como se nota nas casas de turismo rural e não só, pode ser de uma forma muito sustentável. Há uma colaboração entre elas e será de uma forma sustentável. Mas da parte do município? O município motivar e incentivar e criar um plano de atividade entre as casas de turismo rural. E temos a nossa serra que não está a ser explorada, o nosso rio, não está a ser, já foi em tempos, minimamente também, mas não está a ser explorado esse setor. E quando também falaram há bocado na habitação, claro que terá que ser mão de obra, terá que ser particular a investir. O que é certo é que em Vieira do Minho as rendas de habitação ou as casas para comprar, os apartamentos e casas, são mais caros que em Braga. É terrível, não é? Que há pouco, isso que dizíamos há um bocadinho. Há pouco, desde sempre. Pouca oferta. Exatamente. É pouca oferta. E torna-se caríssimo. E então, realmente, isso também seria. A Câmara poderia tomar também a iniciativa de, através de um empréstimo, de uma parceria, no passado, fazer com a habitação social. Exatamente. Era uma boa ideia. Eu só queria aqui, e já que agora falou aqui o Luís, falou aqui no turismo, e efetivamente convém referir que a Câmara Municipal tem feito muito pelo turismo. Se me disser criar infraestruturas turísticas, se calhar não,
Portanto, há algumas infraestruturas turísticas já bem do passado. Temos o Parque Campismo, temos o Barco Barancelha, temos o Telesqui, portanto, infraestruturas. Mas se recordar, e nós temos feito uma aposta muito grande nestes 4 anos, que é o programa Sentir Vieira. Nós temos quatro momentos muito grandes ao longo do ano, e é verdade que a gente gasta um bocadinho, é o tal investimento que se faz, que é imaterial, mas que no fundo fazemos e que nós estamos a ter retorno, ou melhor, nós a nossa função é essa, mas quem está a ter retorno são precisamente os agentes turísticos e os agentes económicos. Repare, este fim de semana que passou, nós tivemos aqui a Agrovieira, no domingo tivemos aqui muita gente. Nós tivemos os restaurantes completamente cheios, em que tínhamos uma situação em que queríamos que uns artistas fossem almoçar e vimos quase de ter que levar a casa porque os restaurantes já não tinham espaço. Portanto, estes 4 momentos que temos ao longo do ano, e são 4 momentos que nós temos precisamente em alturas em que ao nosso redor não existe nada em Braga, não existe nada em Guimarães, não existe nada aqui, e portanto as pessoas vêm até Vieira de Minho, e isso é uma oportunidade que todos os agentes económicos de Vieira de Minho têm. As casas de turismo ficam com as casas ocupadas, os restaurantes vendem as refeições. Sim, mas as casas de turismo ficam normalmente ocupadas durante 6 meses, é sazonal. Pronto, mas nós com esses 4... Pronto, mas o inverno não temos nada absolutamente. Temos o Mercado da Castanha, que as pessoas já começam também a aparecer, temos a Feira de Fumeiro, que apanha-nos no inverno e tem muita gente, os restaurantes... O feedback que a gente tem, embora pronto, é o ponto de vista do Luís, mas o feedback que a gente tem das casas, dos agentes turísticos e também da restauração é que, efetivamente, e nós temos vindo aqui a discutir isso, é que as pessoas, pelo menos nestes eventos, nestas alturas, vêm cá. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, o caso do Rally, que foi outra situação também, embora a gente sabe que isto a gente não pode fazer todos os fins de semana, mas fazemos, pelo menos uma vez por mês, nós temos uma atividade aqui no Conselho sendo aquelas as 4 que nós queríamos e que nós estamos a tentar fazer crescer, e certamente que há 3 que já cresceram muito, que é o caso, a Feira Ladra já por si já era, mas a Agrovieira e a Feira de Fumeiro já estão quase ao patamar da Feira de Ladra. À sua escala, naturalmente. Quase à sua escala. Dona Cruz. Ainda há aqui outra questão relativamente ao orçamento que nós gostaríamos de colocar. Porque... à prestação de contas, peço desculpa, à prestação de contas. Relativamente às reservas que o tal Revisor Oficial de Contas faz, o que nos chama mais a atenção é realmente a transferência de património da Vieira Cultura e Turismo para a Câmara. E o que depois da análise dos documentos, verificamos que, e pergunto também, a empresa municipal, Vieira Cultura e Turismo, é da Câmara, propriedade da Câmara. Qual a necessidade de transferir património que já é da Câmara, que já é da empresa municipal, para a Câmara? No fundo, parece que está a transferir património de uma coisa que já é sua. Depois, o próprio ROC também faz aqui a reserva da avaliação de 914 mil euros. Isto a nós parece-nos que é uma maneira... Não é chamada almofada? Uma almofada, não sei, de injetar dinheiro. Fala-se muito de almofadas financeiras hoje. Mas é exatamente isso. É uma almofada financeira para que a Vieira Cultura e Turismo continue a ser viável, porque nós também não temos conhecimento sequer das contas. As contas da Vieira Cultura e Turismo não foram apresentadas, é uma situação estranha. Todos sabemos que a empresa existe, todos sabemos que tem bastantes funcionários, mas não sabemos nada da conta. Portanto, o que nos parece é realmente que isto foi uma almofada financeira para que a própria Vieira Cultura e Turismo se mantenha viável em atividade, porque necessita de cumprir a lei, não é? A lei de 50/2012, 31 de agosto, que diz realmente que as empresas têm que gerar a sua 50% da sua receita tem que ser criada pela própria... Não pode dar prejuízo, e acaba por ser, e ainda bem que falou nesse ponto, porque efetivamente, quando falou há um bocadinho também no aumento da dívida, tem a ver exatamente com esse valor que a Câmara não transferiu. Pronto, e esse aumento da dívida a fornecedores, ou neste caso fornecedores, que também havia, neste caso também o é, esse aumento da dívida neste caso de 600 mil
que temos em relação ao ano anterior tem exatamente a ver com esta operação que se fez, portanto, da aquisição do património por parte da Câmara Municipal a vir a Cultura e Turismo. Portanto, Isso também justifica que em 2017 não houve, pela leitura dos documentos, é isso que parece poder inferir-se, não houve abatimento à dívida. Aquele movimento que vinha sendo anualmente. Se excluirmos esta operação, houve redução de dívida, sim. Portanto, não houve por esta situação que agora estamos aqui a fazer referência. Mas confirma que é uma almofada financeira para que a própria empresa... Eu confirmo que houve uma aquisição, neste caso, da Câmara de Vieira do Minho à Vira Cultura e Turismo, nesse montante, a transferência desse património, e que só podia ser feito por uma transação inversa, que seria, neste caso, depois, reflete-se nos documentos aqui de contas, como a dívida que a Câmara não pagou. Mas a questão que se põe também, que se pode pôr também é isto, neste como noutras empresas municipais que existem, não só em Vieira do Minho, nem todas têm a pretensão de gerar lucros ao fim do ano. Tudo bem, mas a lei para que a empresa se mantenha põe viável, um limite, põe esse limite, senão tem também gerar poderíamos pelo menos 50%. gerar 50% da própria receita tem que ser gerada. E depois também percebemos aqui que há malabarismos para manterem a atividade, porque a própria Vieira Cultura e Turismo inflaciona muito os seus custos para os custos dos serviços que prestam para que se mantenha. Não é uma camuflagem, de certa forma, falando uma camuflagem. Uma camuflagem, exatamente. Mas pronto, nós não tivemos acesso realmente às contas. O que também sei é que as contas da Vieira... acesso como? Às contas da Vieira Cultura e Turismo. Mas eu penso que devem estar a ir... Porque nós também... as contas não devem estar assim tão bem, porque sei de funcionários da Vieira Cultura e Turismo que em maio receberam o salário de abril a 15 de maio, ou seja, com um atraso de pagamentos. Penso que portanto não devem estar, não deve estar assim viavelmente numa situação financeira confortável. Assim como também, eu até gostava aqui de... Assim como também... não lhe posso dizer nada sobre isso. Pronto, mas relativamente às contas da Câmara também tivemos acesso a um documento que os livros escolares foram adjudicados só em dezembro. Ou seja, foram adquiridos em setembro e passado 3 meses de terem sido adquiridos é que foram adjudicados. Há alguma razão para que isto é possível em termos legais? Passou o primeiro período escolar sem distribuição dos livros? Não, os livros foram distribuídos. Não houve a adjudicação. Ou seja, eles primeiro receberam... Não foi adjudicada a compra. Exatamente, foi adjudicada só a 19 de dezembro de 2017. Ou seja, 3 meses depois... Foi o procedimento, porque isto foi um ajuste à empresa, uma empresa aqui do Conselho, uma livraria aqui do Conselho, e portanto o procedimento foi efetuado só na parte final, já certamente foi porque... não sei, procedimentos em termos de serviço, que neste momento também não lhe posso dizer. Mas certamente, eu sei que estes manuais não são manuais comprados também todos os anos, sei que nós já existem, nós vamos repondo os manuais em função da distribuição que fazemos. Atrasos nas devoluções dos empréstimos? Exatamente, e também isso, e portanto, quando foi na distribuição, certamente chegou-se a essa altura, verificou-se que era necessário fazer a aquisição, e então fez-se a aquisição desse. Agora, é verdade que também temos esse cuidado de privilegiar, neste caso, uma empresa de Vieira de Minho, uma livraria, porque efetivamente também é uma maneira de gerar aqui, e os preços são preços que em relação ao mercado com desconto, não é? Vânia Cruz, acrescentar alguma coisa mais? Se não, passava para o Luís Pereira. Luís Pereira, continua a dizer, o PCP manifesta-se como um partido fora do sistema, neste caso, fora dos eleitos. Fora dos eleitos. Não está. Fora dos eleitos, não é fora do sistema. Do sistema de gestão municipal, mas não está fora. Fora da vida do está fora. município, nunca estaríamos fora da vida e do progresso que nós pensamos realmente. Mas eu vou repetir aquilo que disse inicialmente, quer em relação ao PCP, ao CDU, quer também em relação ao Bloco de Esquerda, que hoje não tivemos a oportunidade de ter aqui presente. Mas continuam a manifestar-se como partidos que não procuram entrar dentro, isto é, porque têm, como qualquer cidadão, pode demorar uma semana ou mais até, mas em princípio numa semana, os documentos estão disponíveis e
Claro, e não mas tenham repara, cuidado repara, e não dão uma posição pública sobre eles. Neste momento, o interesse que o Partido Comunista tem, neste momento, não será discutir e criar quesílias por causa da apresentação, desmascarar-se, e não será quesílias por causa da apresentação do plano de contas. Do relatório. Não é? Um relatório de contas, mas sim, talvez, motivar e incentivar e mostrar que há outros locais, outros sítios no Conselho que ajudam a criar riqueza e que podem ser mencionados no próximo orçamento. Mas motivar calando-se? Como? Mas motivar calando-se? Eu estou a falar agora aqui, e poucas oportunidades sem que ninguém me dá oportunidade. Tem todas calando-se não vou imiscuir em coisas que não me dizem. A rádio não é o único. único. Ser mal criado, não é? A rádio não é ser indelicado com ninguém. Não é questão agora de posso, indelicadeza. se me der, acho que nos orçamentos das câmaras municipais, da Câmara Municipal, nunca, desde há muitos anos atrás, o saneamento básico, que é primordial, tem sido não tem sido contemplado. Mas o Conselho já é um Conselho com uma boa cobertura em saneamento. Relativamente boa. A maioria das freguesias tem metade ou um terço, ou nenhumas têm saneamento básico. Bem, desculpar, nós temos conhecimento disso. Portanto, realmente o APC... Não tem que pedir desculpa. É uma forma de eu me tornar... de tornar mais amena a conversa, não é? Porque está amena, muito amena e muito interessante. Agora, em questão de saneamento básico, em questão de abastecimento e de procura de água no Conselho para fazer uma rede digna. Não existe uma rede em condições já. Eu até digo mais, nós estamos a beber água que vem da Venda Nova, Isso foi uma opção. Mas isso tudo muito bem. Se calhar pensando no futuro numa firma privada que vai obrigar-nos a pagar a água. Isso é lógico. Quando nós aqui no Conselho tínhamos a hipótese de fazer exatamente explorar a nossa água. Isso ninguém me Mas seria uma opção diferente se o BCP fosse o líder ou a gestão da Câmara. Não é tão boa como isso, é a água da Venda Nova. Nós temos água melhor que ela. Agora sabemos é que em termos de rede de qualquer maneira tem de ser um conjunto de padrões. Razoável. Cantelães ainda hoje sofre problemas na rede de água. Sim, mas não está ligado a esse sistema que está todo o Conselho. Tem uma rede própria, embora, por exemplo, nós o saneamento, e o Luís aqui falou, e acho que falou muito bem, efetivamente nós temos uma cobertura razoável em relação a outros municípios, mas há freguesias... mas muito deficitária. Só que a questão que agora se põe é um bocado isso, é que são investimentos muito onerosos, são investimentos muito caros, e que na altura, no antigo quadro comunitário de apoio havia e acho que se devia ter aproveitado mais. Exatamente, não se aproveitou. É claro que a gente também fala, mas também é verdade. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que também há zonas, em que tem estações de tratamento, foram feitas redes e as pessoas acabaram às vezes por não ligar. Portanto, aí é um bocado, porque tem custos e é uma verdade, a situação também económica também não é famosa e, portanto, o que acontece é que as pessoas, embora haja freguesias, eu sei que há pelo menos aí uma que não tem, vai ser feita este ano lá qualquer coisa, em termos de saneamento, vai ser feito um ramal, mas houve financiamentos e agora, portanto, a Europa não financia esse tipo de investimento, e nós sabemos que as pessoas têm tanto direito a ter uma rede de saneamento aqui nos concelhos do interior como tem nas cidades. Eu acho que é primordial. Exatamente. E nós, pronto, este ano vamos fazer também aí um bocado de qualidade de vida. Um bocadinho de esforço para alargar mais essa rede de saneamento que temos no concelho. Cantelães. Vamos fazer lá. Tem o saneamento básico que fizeram o lar do Padre Lima, e a partir de lá acima até cá abaixo é o único sítio. Mas há freguesias, há freguesias que têm pouco. Agora, uma freguesia que fica mesmo aqui encostada. O que eu acho é que, efetivamente, podia-se ter aproveitado mais na altura em que, neste caso, as instituições europeias apoiavam esse tipo de investimento nos concelhos. Eu que estou de fora diria, mas isso também podia gerar mais dívida para o município.
Claro, situações destas, é verdade, nós para investirmos, e sabia já, e tivemos aqui a ver que em termos de receitas o município não tem muitas receitas e certamente tem que ser uma questão criteriosa em que o município tem que apostar, portanto, e tem que optar. É claro que vai tentando fazer um bocadinho de cada. É claro que também é verdade que nós no passado, e agora estou a falar no município em si, já teve apostas nas redes viárias e hoje temos, no fundo, hoje o que fazemos é manutenção da rede viária. No saneamento também, embora não tenha todos, mas acabamos por fazer isso. No caso das infraestruturas que nós temos aqui no Vieira do Minho, não é? Temos aqui as infraestruturas, estou-me a lembrar do auditório, portanto, não vamos fazer 2 bibliotecas, não vamos fazer isso, portanto, são equipamentos que nós temos e que agora temos que gerir. Os centros escolares, por exemplo, que nós fizemos e que hoje vamos ter que os manter, foram investimentos muito grandes, foram investimentos que na data foram quase obrigados, e isto é uma questão que eu também às vezes, e que agora o Luís também falou, eu às vezes também sou contra um bocadinho isso, porque nós nós municípios, às vezes fazemos aquilo que a administração central quer dizer, além, nós estamos totalmente dependentes deles. E orientação mesmo assim, do investimento. fazemos aquilo que eles querem. A orientação. Eu lembro-me na altura, temos que a nível nacional fazer centrais de caminhagem. Toda a gente fez uma central de caminhagem. Temos que fazer bibliotecas. Toda a gente fez biblioteca, não foi bem assim, mas o quadro da central de caminhagem é uma situação assim. Há dinheiro para. E acaba por ser as coisas, acabam por ser provavelmente outras coisas que estão à frente, não é? Exatamente. E podiam ser, e a gente até podia dizer assim, era melhor irmos para aquele setor, mas acabamos por não ir, porque se não vamos, perdemos aquela oportunidade para ter investimento naquele setor. Temos 5 minutos para concluir, uma última ronda por todos para terminar. Um resumo sobre... Sim. Pronto, relativamente à prestação de contas do município, o que o Partido Socialista verificou foi então, algumas explicações já foram dadas aqui pelo Dr. Afonso, mas realmente houve um aumento da dívida, um aumento da despesa com o pessoal, algumas faturas... significativo. Uma discrepância na transferência das verbas também para as freguesias, para algumas das freguesias do Conselho. Esperemos que haja vereança em todas as freguesias do Conselho e esperemos que realmente no próximo ano possamos estar aqui a debater uma prestação de contas com um investimento bem maior, porque o investimento feito em Vieira do Minho realmente foi pouco, por isso, ao contrário do que aconteceu nos concelhos vizinhos, que houve obras de execução dos próprios fundos comunitários, esperamos realmente que este ano seja proveitoso nesse aspecto, porque o Conselho de Vieira do Minho e os vieirenses necessitam. Acabam também por agradecer o convite da Rádio Auto Ave, à pessoa do Sr. José Luís Machado, e agradecer também aqui aos colegas de mesa, e desejar uma excelente tarde a todos os vieirenses, que no início esqueci-me de cumprimentar pela pressa com que foi introduzida. Exatamente. Boa tarde e obrigada. Muito bem, de qualquer maneira, antes do próximo relatório de contas, vamos ter o plano e o orçamento. Exatamente, estaremos aqui para debater também. Luís Pereira, últimas e resumindo, a visão do PCP, neste caso, sobre o relatório de contas. Na visão do Partido Comunista Português, e faço minhas as palavras da jovem, esperemos que para o ano que vem estejamos aqui a discutir algo de progresso e, como ela disse, muito bem. Portanto, vamos continuar atentos a todos os pormenores e vamos dar ideias com certeza, e eles sabem perfeitamente que podem contar com ideias nossas quando se trata de Vieira do Minho, ideias... Mas eu vou insistir, sem eleitos, como é que vão dar ideias? Eu posso dar algumas ideias e acho que algumas até já foram aproveitadas. No café? Na esplanada? Em qualquer lado. Mas é assim que os partidos agem? Não, realmente às vezes uma conversa de café gera uma revolução, sem dúvida nenhuma. Agora esperamos nas próximas eleições conseguir um assento na Assembleia. É muito bom e esperamos, mas com muita convicção. Vão então os vieirenses esperar, isto é uma insistência de sempre, vão então os vieirenses esperar mais 4 anos ou mais 3 anos e qualquer coisa para verem o PCP tomar posição oportuna de todas as coisas. Precisa de vir à rádio ou precisa do jornal para... Mas nós estamos a par do acontecimento e pelos vistos... Mas não tomam posição, porque nós vamos tomar posição como e porquê? Uma das formas muito conhecidas
do PCP, de qualquer Sábado, partido, é o seu comunicado. Se quiser vir sábado para uma manifestação para Lisboa que vamos lá fazer, afinal o PC faz, vamos lá numa Mas isso é Lisboa, em Vieira do Minho. Mas Vieira do Minho é um ponto interessantíssimo, mas em relação a isso ainda está um bocado... Ainda teremos mas a nossa luta continua. Ainda teremos a oportunidade de falar, espero eu, com o PCP, só o PCP este ano. Dr. Afonso, para concluir. Para concluir, eu só tenho a dizer que efetivamente o ano de 2017 foi um ano em que, em termos de execução, correu muito bem. Nós fizemos, e queria aqui também fazer essa referência, nós temos em termos de orçamentos de receita, nós temos 80% de receita corrente, 20% de receita de capital. Nós transferimos as despesas da receita corrente para despesas de capital a cerca de 2 milhões de euros. Portanto, fizemos esse esforço em termos de transbordo, uma espécie de transbordo. Exatamente, portanto, investimos. Foi o segundo ano, nós em 2004 aproximámos-nos de 2014 em termos de investimento. Portanto, foi um ano que fizemos muito investimento e fizemos obras em todo o Conselho. É claro que eu também queria aqui ressalvar e também era justo que o fizesse. Nestes 4 anos, embora a partir de agora não, mas estes 4 anos, e 2017 é um caso desses, tivemos uma situação que foi o pagar dívida atrasada e que certamente se nós não tivéssemos feito isso, nós tínhamos aqui um investimento de mais 2 milhões em cada ano. Mas quem toma conta do município Exatamente, toma conta de temos tudo. que fazer isso e tivemos essa obrigação de o fazer e claro que tentámos. É claro que eu acho que não há nenhum executivo que não queira fazer investimento, porque é isso, no fundo, a diferença que nos faz dos privados é que o privado quer ter lucros e nós não. Embora nós, também já agora... Indiretamente o lucro vem. Também gostava de dizer que... Não em forma de dividendos. Tendo uma contabilidade patrimonial, nós também tivemos em termos de ativos, nós reforçamos o nosso ativo do Conselho de Vieira do Minho, todos nós, em 2 milhões de euros e tivemos resultados positivos também, pelo 4º ano consecutivo. Portanto, e isto só podemos achar que foi uma boa gestão, tanto que, embora nós estejamos aqui a falar em 2018, também o tivemos e tivemos a prova porque os nossos eleitores em 2017 quiseram manter-nos lá. Concluímos o nosso tempo, passámos até um pouco além disso. Hoje falamos do relatório e contas do município relativos a 2017, com os representantes dos principais partidos que puderam estar presentes, nomeadamente Vânia Cruz do PS, também António Afonso do PSD e Luís Pereira do PCP, da coligação CDU. Como dissemos inicialmente, não foi possível ter, no momento do registro, a presença do representante do CDS e também do Bloco de Esquerda. Onde quer que nos tenham escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Almada FM. A Rádio do Conselho de Vieira do Minho.